Então, mas voltando à questão constitucional, assim, eu vejo, não sei qual é a tua opinião, mas tu não acha assim que haveria a necessidade de separar o que é corte constitucional da jurisdicional, digamos assim? Eu acho que esse mix, que é a formatação que o Supremo tem, que é a formatação da Constituição de 88, e de uma certa forma vem de uma tradição também de constitucionalista do Brasil, né? Mas eu vejo, por exemplo, vamos usar aqui a Itália, né, que é um país que tem uma Corte Constitucional, né, tu tem a Corte de Cassazione, que é mais especificamente seria, mal comparando aí o nosso STJ, alguma coisa assim. Então, eu acho que haveria necessidade de haver um descolamento, porque eu penso, há necessidade de o juiz ter porque a Corte Constitucional ela trabalha com valores políticos também, né? Não eminentemente jurídicos no sentido estrito do termo, assim, digamos, né, a técnica jurídica. Há uma sensibilidade política também, alguns, claro, dentro de um certo espectro, né, não muito largo. Mas não sei qual é a tua opinião a respeito disso. Tu achas que essa formatação, porque eu vejo, só para encerrar assim esse questionamento, eu vejo, por exemplo, quando os julgamentos, o Supremo nesses últimos anos, até pela sua própria competência, fora dessas questões que tu mencionaste, né, ela praticamente todos os dias tinham julgamentos de Câmara Criminal, né? Então, isso aí desvirtua, porque há questões fundamentais em discussão que a pauta política na parte criminal, né, ela acaba se sobrepondo. E só um detalhe ainda que tu mencionaste aí sobre as preferências dos alunos. Na minha época de faculdade, que já faz um bom tempo, se dizia o seguinte, que se namora, o aluno namora, o acadêmico namora o direito penal e casa com o civil, né? E hoje eu não sei, eu acho que as noivas e os noivos do direito penal estão mais interessantes. Hoje já se casa bem aí com a parte do criminal também, né? Verdade, é verdade. Então é isso, Pedro. Fica contigo a palavra, né? Outra, enfim, são quatro coisas bem interessantes aqui que eu acho que a gente pode. Eu vou começar pelas do Conrado, porque eu já respondo uma do Leandro e depois a gente pode falar do Tribunal Constitucional. Veja, assim, eu concordo contigo que a gente poderia repensar a estrutura de competências do Supremo Tribunal Federal, né? O problema fundamental que a gente vai ter é que a nossa Constituição, ela é detalhista, ela é analítica, como se chama em teoria constitucional, né? Ela traz disposições sobre enfim, sem número de temas, e a gente vai precisar que alguém seja o intérprete autorizado desse texto, tá? Então, assim, o que a gente poderia fazer é efetivamente criar um sistema no qual os precedentes do Supremo Tribunal Federal têm efetiva autoridade, ele próprio vai ser coerente com a sua história decisória, e aí a gente para de rediscutir temas, né, daquele sistema recursivo que decide uma vez, mas tu sabe que aquilo ali não vai valer, que é o caso da prisão em segunda instância, né? Porque talvez daqui 6 meses mude, depois dali mais 2 meses e meio vai mudar de novo, e dependendo do réu eles vão tomar uma decisão que não respeita, e vai ser... Então, vejam, a gente teria uma forma de, sem reduzir as competências, fortalecer o tribunal, mantendo as competências do tribunal, ainda que fosse essa infinidade de recursos que eles julgam. A outra forma de fazer isso sem reduzir a competência seria, e aqui obviamente o Conrado pode opinar melhor do que eu, fortalecer o primeiro e o segundo graus, criar barreiras efetivas aos recursos ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ, né? Isso obviamente tem um lobby enorme para que isso não seja feito, né? Mas veja, aqui é uma opinião pessoal minha, eu efetivamente acho isso. A gente tem um sistema de seleção que não é o ideal, né, Conrado? Assim, né? Mas ele seleciona pessoas boas, né?
Certamente há juízes que não gostam de trabalhar, promotores que não, mas a imensa maioria é formado por pessoas competentes, estudiosas, diligentes e atenciosas. A gente sabe disso. E de alguma forma isso é negado, a autoridade dessas pessoas é negada num sistema que admite recursos, enfim, que admite 100 mil recursos para o Tribunal Constitucional anualmente. Veja, é a velha piada, e aqui obviamente é um pouco ofensivo, mas é o despachante que se chama, né? O juiz virou despachante para a segunda instância, e o desembargador virou despachante para Brasília. Veja, isso não pode ser compreendido dessa forma. Nós deveríamos ter barreiras sérias para que os processos que chegassem fossem processos efetivamente nos quais não houvesse decisão anterior, ou que a decisão anterior simplesmente não se aplica, ou ainda que a decisão anterior vai levar a um problema muito grave que vai se repetir em demais processos, né? A gente já tentou criar os instrumentos da repercussão geral, veja, reduziram um pouco o número, mas não... E isso efetivamente compromete a autoridade do Poder Judiciário nas suas duas primeiras instâncias, que, vejam, é quem conhece o processo, os fatos do processo, né? Quem conhece os fatos do processo tem menor autoridade de quem só decide lá em cima pelo direito, digamos assim. Né? Súmula 5, súmula 7, se a gente quiser. Né? Então, de novo, isso me parece ser uma situação constitucional que não favorece o próprio Poder Judiciário. A gente retira a autoridade de quem conhece o fato ali na frente e manda lá para Brasília para decidir de acordo com o direito. Então, se fosse assim, Conrado, se eu pudesse dar a sugestão, eu não sei se eu reduziria as competências do Supremo, dada a nossa Constituição, mas eu faria com que o Supremo se reduzisse aos processos que efetivamente precisam ser julgados. Obrigaria o Supremo a observar os seus próprios precedentes, mesmo que isso gere desconforto nos ministros. Né? Eu sou contra essa posição. Então vamos ver um jeito de conseguir maioria para reverter, mas a gente não pode ficar indo para lá e para cá. E criaria uma autoridade nos tribunais e uma autoridade no juízo de primeira instância, favorecendo tudo isso, de forma que aqueles processos que chegassem lá efetivamente fossem processos que estivessem, digamos, prontos para serem analisados por uma corte constitucional. É isso. Todos os demais ficariam com as suas decisões, que são boas decisões na maioria dos casos, de segunda instância. Né? Essa, obviamente, é uma opinião muito antipática, especialmente perante os meus colegas advogados, mas me parece que, do ponto de vista teórico, ao menos, é uma solução que permite uma conciliação entre a nossa Constituição e entre as competências do Supremo Tribunal Federal como hoje postas na Constituição.